E eu gostaria de tirar sobre esse momento que Davi esteve na caverna 3 ensinamentos para nós. 3 ensinamentos a respeito de Davi na caverna de Adulão. E quem abriu lá em 1 Samuel, capítulo 22, eu gostaria de ler versículo 1 e 2, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, o primeiro ensinamento que eu gostaria de tirar deste momento de Davi na caverna de Adulão é: Deus atrai as pessoas para perto de nós. Davi foi para a caverna para fugir. A caverna, meu amado, se a gente for pensar numa caverna, o que vem à mente de vocês quando a gente fala em caverna? A gente já pensa num local escuro, num local frio, gelado, num local úmido, num local desagradável. Um local onde tem animais que são adaptados àquele ambiente escuro, úmido, frio. Às vezes nós podemos pensar que as cavernas é só um buraco e uma entradinha. Mas eu estava estudando a respeito de cavernas e a maior caverna no mundo fica nos Estados Unidos com mais de 600 quilômetros de extensão. 600 quilômetros de extensão, com túneis que passam por diversos lugares, com salas enormes, eles chamam de salas, locais que são enormes, volumosos, uma abertura, 600 lugares. Então nós podemos imaginar, se Davi, 400 homens, não era um buraco e um lugarzinho, era um local muito, muito grande. No Brasil, na Chapada da Diamantina, tem uma das maiores cavernas com mais de 100 quilômetros de extensão. 100 quilômetros de extensão, uma caverna, tu imagina? De comprimento, de túneis e aberturas e salas enormes. É muita caverna, é muita caverna. Algumas pessoas vão visitar cavernas. Em Bonito, por exemplo, tem cavernas lindas, com águas, e você tem as estalactites, estalagmites, e algumas pessoas fazem mergulho. São cavernas que são pontos turísticos. Mas a pessoa vem, entra na caverna, tira foto, faz o mergulho e vai embora. Ninguém mora na caverna. Ninguém procura uma caverna para morar, para dormir, para passar a lua de mel. A caverna não é um lugar de festa. A caverna é um lugar de esconderijo. E Davi foi ali se esconder, se refugiar e sumir da frente de todos. Mas logo que ele entrou na caverna, veio a sua família, seu pai, seus irmãos, e 400 homens, os melhores homens, os homens de guerra, os homens prontos para a batalha, os homens prontos para defender Davi? Não. Era aquele tipo de pessoa que às vezes tu pensa assim, ai Senhor. E muitas vezes nós nos encontramos na situação de Davi, na situação daqueles homens que estavam junto com Davi. Homens em aperto, endividados, amargurados de espírito. Esses eram os homens. Esses eram os homens que andavam com Davi. Deus, meus amados, Ele não nos deixa sozinho. Por mais que algumas vezes a gente possa se sentir, a gente se sente sozinho. Existem pessoas que estão ao nosso derredor. Existem pessoas com a gente, e esse é o motivo pelo qual existe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você não ande sozinho. Que você talvez esteja abatido, endividado, amargurado de espírito, se sentindo sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinho, como Davi não estava. 400 homens seguiam Davi. Mesmo ferido, mesmo Davi ferido. Em que sentido? Ele tinha que sumir, porque ele seria morto. Imagina, ele devia estar num estado de
talvez de tristeza, porque ele não poderia estar... Não, imagina um homem que foi ungido rei de Israel, agora se vê fugindo. Imagina você recebendo uma herança, imagina você recebendo algo de bom, e de repente você tem que fugir da presença de tudo e de todos, sair de repente da sua casa, da sua cidade, do meio do local onde você vive, para ir para um lugar de refúgio. E muitas vezes se sentir sozinho. Davi com certeza não se sentia a melhor pessoa para ajudar os outros. Talvez você não se sinta a melhor pessoa na melhor condição de ajudar os outros, mas eu vou lhe dizer uma coisa, você tem toda a condição. Davi era um homem que fugia, mas ele estava liderando 400 homens. Talvez você esteja fugindo, talvez você esteja passando por alguma necessidade, algum aperto, mas Deus ainda assim pode te usar, pode usar a tua boca, a tua vida, para levar uma palavra a alguém. Porque, meu amado, você pode estar mal, mas com certeza sempre tem gente, infelizmente, numa situação muito pior que a nossa. Muito pior que a nossa. Às vezes a gente se acha o mais sofredor, o mais perseguido, mas tem pessoas que estão passando por uma situação que não é igual à tua, mas que é diferente e precisa de uma palavra, de um apoio. Davi também precisava de um apoio e ainda assim ele liderou 400 homens. Talvez você esteja precisando de um apoio, mas não deixe de abrir a sua boca e falar do amor de Cristo e dar uma condição de ajudar, estender a mão e ajudar alguém. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso. Não é porque eu estou ferida, não é porque eu estou doente ou com alguma enfermidade que eu não tenho a condição e a capacidade de estender a mão. De achar que eu sou o menor dos menores. Deus nos usa, mesmo em meio às nossas lutas. Deus te usa. Mesmo no meio da sua luta, da sua angústia, Deus te usa para levar a palavra dele a outras pessoas. Deus usou Davi. Deus pode nos ajudar. E Deus transforma pessoas comuns. Meus amados, eles eram pessoas, 400 homens comuns. Homens que estavam passando pelas mais diversas situações e problemas. Ele transformou essas pessoas em guerreiros. Eles saíram dali como guerreiros de Davi. Com o braço direito de Davi. Eles entraram naquela caverna como o pior dos piores. O rei Saul, quando ele escolhia alguém para entrar no seu exército, ele escolhia as melhores pessoas. Ele escolhia pessoas prontas para guerrear, pessoas fortes, experientes de batalha. Davi não escolheu as pessoas prontas. Davi escolheu as pessoas que se achavam em aperto, endividado e amargurados. Eles superaram as suas dificuldades na caverna, se transformaram em pessoas que eram as mais improváveis para guerrear, para lutar contra o inimigo. Eles entraram ruins, mas saíram como guerreiros. Saíram prontos para a batalha. Como eu falei lá no início, meus amados, quando Jesus estava aqui nessa terra, ele não chamou pessoas prontas. Quando ele chamou os seus discípulos que se transformaram em apóstolos, que foram pregar a palavra a todo lugar, ele não chamou os mais inteligentes, os mais cultos. Não, eu vou chamar aquele lá porque as pessoas já gostam dele. Olha, aquele lá já fala bem, já é eloquente, já tem a capacidade de sair e pregar. Não, meus amados. Deus chamou pessoas que tinham necessidades em muitas áreas da vida delas. Talvez você tenha uma necessidade em uma, duas, seja quantas áreas da sua vida você ainda fraqueja, você ainda precisa superar. Mas Deus pode te usar. Porque foi essas pessoas que Jesus escolheu. Foram essas pessoas que Jesus escolheu. Não foram sãos, foram os doentes.
Mas no processo, essas pessoas foram transformadas. Essas pessoas podem ter começado como pescador de homens, podem ter começado como pessoas com uma personalidade difícil, mas elas foram transformadas no processo e capacitadas para levar o evangelho a toda criatura. Nós podemos ser transformados e capacitados no processo. Nós só precisamos entregar o nosso coração para Deus. Então, Deus atrai pessoas para perto de nós. Nós não vamos estar sozinhos nessa caverna. Nós não vamos estar sozinhos. Um outro ensinamento que podemos tirar da caverna é que é um lugar em que nós aprendemos a confiar em Deus. Porque para você sobreviver nessa caverna, ou você confia em Deus, ou você morre. Ou você confia, ou você desiste. E muitos estão há muito tempo numa caverna que parece que não tem fim. Parece uma caverna de 600 quilômetros. Senhor, eu estou percorrendo essa caverna de 600 quilômetros que não tem fim. Que não tem fim. Mas Deus molda o nosso caráter e nos ensina a ter paciência nesse momento de caverna. Ele molda o nosso caráter e nos ensina a esperar. Ele nos ensina a esperar. Nós aprendemos que as coisas não são num passe de mágica. As coisas nem tudo é num piscar de olhos. A gente pode aceitar a Jesus num piscar de olhos. A gente pode... algumas áreas da nossa vida podem ser mudadas num piscar de olhos, mas nem tudo é num piscar de olhos. Certas coisas vão exigir um processo na nossa vida, vão exigir um momento que tenhamos paciência e perseverança para sair dessa caverna. E a confiança que nós temos em Deus é ela que nos fortalece no momento da adversidade. É confiar em Deus. É confiar em Deus. E é muito fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Esses dias o meu tio postou uma foto no grupo da família. Ele estava lá em Paris, embaixo da Torre Eiffel, fazendo um piquenique, estourando uma champanhe. Mandou um vídeo para a família. É fácil confiar em Deus quando a gente está em Paris, meu amado, fazendo um piquenique aos pés da Torre Eiffel. É fácil confiar em Deus quando a gente está bem de saúde. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem na nossa casa, na nossa família, no nosso negócio. É fácil confiar em Deus quando o nosso casamento vai bem, quando nossos filhos estão no caminho. É fácil confiar em Deus. Só que nesses momentos, muitas vezes, são momentos que nos distraem. A Torre Eiffel nos distrai. O piquenique nos distrai. É na caverna que nós aprendemos a colocar os nossos joelhos no chão, a orar e jejuar. Não é em local de festa, mas é em local de luto que nos faz pensar da necessidade que nós temos de Cristo na nossa vida. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. É muito fácil. Então, alguns momentos da nossa vida, nós vamos ser empurrados. Porque Davi, ele foi empurrado. Ele precisou entrar na caverna para se esconder. Alguns momentos da nossa vida, nós vamos fugir da caverna. Não, eu tô com uma dificuldade, eu vou tirar umas férias, eu vou para a praia. Amém, vai para a praia. Mas muitas vezes o ir para a praia não vai solucionar o nosso problema. Essa semana foi difícil, eu vou para um café colonial esse fim de semana. Amém, vai para o café colonial, mas não é isso que vai solucionar o teu problema. Porque você vai voltar e o problema vai estar lá. E algumas vezes nós vamos ser empurrados, como Davi foi empurrado para essa caverna. Para que Davi aprendesse. Mesmo ele querendo às vezes se isolar, Deus não deixou ele sozinho. Deus deu pessoas para estar ao lado deles, crescer junto com ele, porque essas pessoas cresceram no processo junto com Davi. É nesse momento que a gente vai clamar a Deus, é nesse momento que nós vamos nos aproximar do Senhor, infelizmente pela necessidade em que nós vamos nos encontrar muitas vezes, porque quando não há necessidade só há festa, só há alegria. E a gente pode se esquecer da dependência que nós temos de Jesus Cristo.
E uma lição que nós tiramos sobre essa confiança em Deus é nesse momento que nós estamos na caverna. O que sai da nossa boca quando estamos na caverna? Ai, Senhor, essa caverna é tão fria, é tão úmida, é tão escura, eu estou caminhando, não tem fim. Ai, Senhor, tá tão difícil. Eu não queria estar nesse lugar agora, Pai. Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Eu vou ter que aguentar essa caverna. Será que eram essas as palavras que saíam da boca de Davi? E eu gostaria de ler alguns versículos no livro de Salmos. Eu encontrei um cântico e uma oração que Davi fez na caverna de Adulão. Salmos 47. Eu gostaria que você visse. Salmos 47, no meu título diz assim, Salmo dos Filhos, Salmos 47. Anotei errado aqui. O meu título ainda diz, Hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Todo esse capítulo 57 é um salmo de Davi, são as palavras que Davi falava na caverna. Mas eu gostaria de falar apenas alguns versículos. Versículo 7. Vamos ouvir a murmuração? Será que Davi murmurava? Será que Davi reclamava? 57:7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Será que é isso que sai da nossa boca quando estamos num momento de dificuldade? Será que nós temos a capacidade de levantar nossas mãos e adorar ao Senhor? Não porque estamos felizes por passar por provações, tribulações, mas porque sabemos que Deus está com a gente. Meus amados, tem tantas pessoas, eu olho para o lado, vejo tantas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, passando por tribulações e não sabem que podem clamar a Deus. Você aqui dentro sabe que tem um Deus que está contigo, que é o teu refúgio, que é a tua fortaleza, que é socorro presente na angústia. Mas nessa caverna a gente só reclama da caverna. Mas algumas vezes na nossa vida nós precisamos entrar na caverna para que a gente aprenda algumas lições, como Davi precisou aprender. Salmo 142, uma oração de Davi na caverna. Eu não vou ler todo esse salmo, mas eu gostaria que você lesse em casa. Se você está passando por um momento de dificuldade, que você leia esse Salmo 57, que você leia esse Salmo 142 e que você possa orar esses salmos. Salmo 142, eu vou ler só o versículo 5, que diz assim: A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O meu quinhão na terra dos viventes. Sabe o que é quinhão? É herança, é a boa parte. Tu és a minha herança nesse momento, na terra dos viventes, nesse presente momento, tu és a minha herança, tu és tudo que eu tenho, tu és tudo de mais valioso que eu tenho, és tu, Senhor. Se Deus é o que tu tens de mais valioso, se tu tens a consciência que sem Ele tu nada é, então passar por um momento de caverna, um momento que você vai estar debilitado em alguma área da tua vida, se você tiver Deus, você tem tudo, porque se você declara que Ele é tudo que você tem, por que nós abrimos a nossa boca para murmurar se nós temos tudo?
Porque nós falamos uma coisa, nós cremos numa coisa, mas declaramos outra. Porque quando a gente reclama que está sem falta de dinheiro, preocupado com amanhã, com o futuro, porque as coisas não vão bem na minha casa, na minha família, no meu negócio, no meu casamento, as coisas não vão... Peraí, Deus não é teu tudo? Se Ele é o seu quinhão, a sua herança, boa parte, Ele é no teu refúgio e fortaleza, por que reclamamos tanto? Porque cremos em algo, mas declaramos outra coisa. E muitas vezes nós estamos murmurando e murmurando. Aqui Davi, nos versículos iniciais de 142, ele lamentava, ele fazia um lamento. Ele fazia um lamento. Eu clamo, Senhor, a minha voz, suplico ao Senhor, derramo perante o Senhor a minha angústia. Ele se lamentava. Ele se lamentava. Ele não murmurava. Existe uma diferença entre lamento e murmuração. O lamentar é entregar o teu coração que está dolorido diante da necessidade da situação que tu está enfrentando. O teu coração está dolorido e você vai entregar essa situação ao Senhor. Isso é um lamento, isso era o que Davi fazia. Se você ler todo esse capítulo 142, tu vai ver no início que ele se lamentava. Mas murmurar é reclamar, é resmungar, é diferente. É o que muitos de nós fazemos muitas vezes, é resmungar. É não, ao invés de levar o teu lamento aos pés do Senhor, não, a gente se levanta e resmunga e reclama. É diferente, é diferente. Na sua casa, leia os Salmos 57 e 142 e veja as necessidades que Davi passava, que são muitas vezes iguais às nossas necessidades. E como que ele falava com o Senhor, como era o seu cântico, como era a sua oração. Na caverna, nós atraímos pessoas para perto de nós porque nós temos algo a oferecer, mesmo na nossa dificuldade. Na caverna nós aprendemos a confiar em Deus. E o último ensinamento que nós tiramos da caverna é que ela não é o fim. A caverna não é o fim. A caverna é um processo. Davi não morreu na caverna. A história de Davi não termina na caverna. Na verdade, Davi estava só começando. Aliás, nem tinha começado. Porque ele era rei, tinha sido ungido por Deus através do profeta, mas ninguém sabia. Ele era rei de 400 pessoas, em dificuldades, debilitadas, mas ele não era rei de Israel. Nem tinha começado ainda o que Deus tinha planejado para ele. Mas ele precisou se preparar na caverna. Talvez nós tenhamos que entrar na caverna para que Deus nos prepare para lutas que ainda estão por vir. Para que a gente encontre pessoas das mais debilitadas que possam ter, porque cada um de vocês, meus amados, eu sei que, com certeza, assim como eu, que eu me incluo, tem as suas debilidades, tem as suas fraquezas, as suas dificuldades, em alguma área da vida. Deus nos juntou na caverna. Mas nos juntou na caverna não foi para morrer na caverna. Foi para que a gente passasse por esse processo, para que a gente aprendesse uns com os outros, porque eu tenho algo a ensinar para o Gilmar tem algo a ensinar para mim. Eu tenho algo a ensinar para a Rose tem algo a ensinar para mim. Deus nos juntou nessa caverna não foi para morrer, mas para que a gente pudesse sair e guerrear. Porque Davi tinha os seus 400 valentes do seu lado, guerreando contra o inimigo e vencendo todas as batalhas. Mas ele precisou viver antes disso na caverna. Ninguém quer. Se todo mundo pudesse fugir da caverna, se eu perguntasse para ti, tu gostaria de estar na caverna ou gostaria de estar fazendo piquenique na Torre Eiffel?
Ninguém quer a caverna. Mas a caverna é um lugar, muitas vezes, que nós vamos precisar entrar e ficar e conhecer outras pessoas. E que todos nós juntos possamos crescer nessa caverna, sabendo que ela é um processo na nossa vida. E muitas vezes nós vamos pensar que entrar na caverna é um retrocesso. Às vezes você está bem numa área da sua vida, de repente você retrocedeu. Retrocedeu. Mas retrocedeu aos olhos de quem? De repente, aos olhos da sociedade você retrocedeu. Mas aos olhos de Deus você está avançando. Porque, meu amado, Deus vê o coração. Deus não vê a aparência. Deus não quer saber o carro que tu tens, a casa que tu mora, o bairro que tu vive. Se o teu trabalho é relevante na cidade, não é com isso que Deus se importa. Mas nós, seres humanos, carnais, olhamos para isso. Nós nos importamos com aquilo que Deus não se importa, não leva em consideração. Se eu conseguir adquirir o carro que eu sempre sonhei, a casa que eu sempre almejei, o casamento que eu sempre quis, a filha que eu sempre quis, para mostrar que eu prosperei, porque o Senhor Deus está comigo, eu preciso mostrar que eu sou próspera. Aos olhos da sociedade, e aos nossos próprios olhos, parece que a gente está retrocedendo, indo para um buraco. Mas Deus está vendo que nós estamos crescendo e avançando, mas nós não estamos enxergando. Hoje nós conhecemos a história de Davi e nós vimos o antes, o durante e o depois, mas na nossa vida a gente não consegue muitas vezes enxergar o depois. A gente não sabe o depois. Por isso que a gente pensa que está num buraco. Por isso que nós pensamos que estamos retrocedendo na nossa vida. Algumas pessoas vão olhar, vão apontar e dizer assim, mas olha quem tu era e agora olha quem tu é. Olha como tu estavas e agora olha onde tu estás. Parece que muitas vezes a gente se sente vergonha, ninguém quer dizer, pessoal, eu vou passear na caverna, tô indo. Ninguém fala isso. Mas a caverna foi um lugar necessário e de crescimento para Davi e aqueles 400 homens. A caverna muitas vezes se faz um local necessário para nós. E não é um retrocesso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um avanço disfarçado. É um avanço disfarçado. Muitas vezes situações que parecem uma derrota, que parecem um atraso, que parecem uma perda, são momentos de preparação e amadurecimento. Davi precisava desse processo de caverna, de amadurecimento, para que ele saísse e pudesse reinar. Em nenhum momento Davi perseguiu Saul. Saul queria matar. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Se você um dia tiver a oportunidade de sair da caverna e tiver a oportunidade de falar com aquele que te perseguiu, com aquele que te apontou, com aquele que te humilhou, com aquele que te rejeitou, lembre-se de Davi. Davi não fez nada. Davi não foi olho por olho, dente por dente. Davi não fez assim, eu estava mal, mas agora olha onde eu tô. Não foi assim que Davi agiu. Davi dizia, eu não vou tocar em nenhum fio de cabelo num homem que foi ungido por Deus, mesmo já Deus tendo rejeitado Saul. Davi não deu o troco. Saul acabou morrendo, mas não foi pelas mãos de Davi. Davi não deu o troco. Nós não devemos dar o troco, porque nesse momento de caverna é que nos ensina a não fazer o que nós muitas vezes poderíamos estar fazendo, dar o troco.
dar o troco. Mas que nesse momento de caverna, nós possamos sair amadurecidos, sabendo que nós não estamos retrocedendo, não estamos dando passos para trás, como muitos podem estar pensando, e às vezes até nós. Senhor, eu estou dando para trás. O que está acontecendo com a minha vida? Eu estou dando ré. Eu não estou avançando. Não, meu amado. Você está amadurecendo. Deus está te fortalecendo. Você está sendo treinado para a guerra. Se Davi não tivesse passado por aquela caverna, talvez ele não teria ocorrido tudo o que aconteceu com ele, vencedor de cada batalha. A caverna nos ensina a ter paciência, sabedoria e dependência de Deus. Porque você não depende mais de outro, a não ser de Deus. Às vezes é fácil quando estamos em algum lugar, existe um profeta de Deus que fala da tua vida, que vai te abençoar. Mas quando você se vê sozinho, embora não esteja, mas você se acha sozinho. Senhor, qual é a direção que eu devo tomar? Ninguém me diz nada. É só a tua voz, é só a ti que me direciona. Porque onde há muitas vozes que se acham profetas, onde há muitos profetas, você não escuta aquilo que realmente Deus quer para a tua vida. O profeta Samuel, um homem de Deus, se confundiu, se enganou, olhando a aparência e não o coração. Quem dirá nós hoje? Cheio de gente, de profeta do Senhor por aí. E o mais importante, meu amado, Deus não se importa como você entrou na caverna. O importante é como você está saindo da caverna. Davi e esses 400 homens, eles não continuaram derrotados. Eles saíram fortes, se tornaram homens de guerra, com a cabeça erguida. E eles entraram humilhados, entraram perdedores, fugindo do inimigo. Talvez nós estejamos assim, fugindo, se sentindo perdedor. Mas lembre-se, por mais que algumas vezes você se sinta sozinho, você não está sozinho. Tem outro perdedor do seu lado. Às vezes tem um mais perdido que tu. E Deus te usa, mesmo nas tuas fraquezas, com todas as tuas fraquezas, Deus usa a tua boca, a tua vida para pregar o Evangelho. A gente entra nessa caverna se sentindo o pior dos piores. Mas o importante é saber que nós precisamos sair dessa caverna, porque ela é um processo. Ela não é o fim. Esse problema não é o fim da sua vida. A sua vida não vai acabar nessa situação. É isso que você precisa entender, é isso que eu preciso, nós precisamos entender. Esse momento não é o fim de todas as coisas. Amém? Não é o fim. E quando Davi saiu, ele foi para um lugar. Eu tinha lido, deixa eu voltar ali no livro de Samuel 24. Depois do versículo 2, que fala a respeito dos homens que andavam com ele, fala assim: chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul e a aliviar... Não. Estou falando de Davi tendo a oportunidade de matar Saul e não matou. 1 Samuel 22. Dali passou Davi, logo que saiu da caverna, a Mispa, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve no lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro.
Davi, quando saiu da caverna, procurou um lugar seguro. Um lugar onde ele pudesse se sentir confortável. Deus, Senhor, aqui é o meu lugar. Aqui eu estou bem. Aqui eu nada temo. Chegou o profeta Gade e disse, aqui não é o teu lugar. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Talvez você saia ainda da caverna e diga assim, agora eu vou para o lugar que Deus tem preparado para mim. Aqui. Ai, lugar de descanso. Nada me atormenta, nada tira a minha paz. Aqui é o lugar onde eu vou ficar para toda a eternidade. Aí vem uma pessoa e diz assim, acomodado? Sai e vai pro propósito. Pro teu propósito. Ser rei de Israel. Ele podia se acomodar ali, na floresta onde ele vivia. Talvez você, quando sair da caverna que você está, você diga, aí você está bem, diz assim, ai Senhor, agora daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Aqui eu tô bem. Aqui ninguém me incomoda. Talvez ainda esse não seja o seu lugar, mesmo você estando muito bem. Amém?